Vamos lá, gente, para a nossa aulinha de geografia. Nós estamos falando sobre agricultura e vocês vão abrir o livro de vocês na página 67, né? E a gente já sabe que a agricultura é o cultivo de vegetais, né? Que são plantados, são cultivados e depois eles são vendidos, tá? Sabemos que o agricultor e o lavrador é quem trabalha na terra, tá? É quem mexe com a terra. E também sabemos que o agrônomo e o engenheiro agrônomo é aquele que orienta aquele lavrador, aquele agricultor, se aquela terra é boa para plantar determinada coisa, né? Determinada cultura, ou seja milho, feijão. A terra é boa? Quem vai dizer? Porque eles fazem o estudo científico do solo para saber se aquele solo é um solo rico em humus ou não. Se é um solo que é propício, ou seja, se é um solo que vai servir, se o que você plantar ali vai desenvolver, tá bom? Pulando para a página 68, nós também vimos que existem diversas formas de cultivo para que a gente cultive, né, a terra, para que a gente faça as nossas plantações. Nós temos a monocultura, né, a policultura, a rotação de culturas e a agricultura de subsistência. Vamos lá definir cada uma delas. O que seria a monocultura? O próprio nome já diz, você planta apenas um tipo de vegetal, tá? Então, monocultura ocorre quando uma determinada espécie vegetal é cultivada. Então, se eu quero milho, eu só vou plantar milho, monocultura. A policultura, o nome também já diz, quando eu vou plantar diversos vegetais, diversas culturas de diversos vegetais, tá? Então, ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar. Ou seja, eu planto milho, eu planto feijão, eu planto mandioca, tá? Isso aí é policultura, a plantação de diversos vegetais naquela área. E algumas policulturas são realizadas com a técnica de rotação de culturas. E o que seria essa rotação de culturas? É uma prática que ele divide o solo em diversas partes e muda a cada colheita. Então, se eu tenho milho, esse ano eu planto milho no milho e feijão, tá? Eu plantei milho e feijão e fiz a minha colheita. No outro ano, no lugar onde eu plantei o milho, eu vou plantar o feijão. E no lugar que eu plantei o feijão, eu vou plantar o milho. Isso é rotação de culturas, certo, gente? Outra forma é o cultivo de subsistência. O que é o cultivo de subsistência? É aquilo que a gente planta para o próprio agricultor consumir, ou seja, ele planta para o seu consumo, para a sua sobrevivência, certo? Então, eu tenho um terreno pequeno e eu quero plantar milho. Vamos lá. Esse milho eu não quero plantar para vender, eu quero plantar para mim, para eu sobreviver, ok? Para o consumo. O meu consumo, o consumo da minha família, certo? O uso de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados nos vegetais que estão sendo cultivados para impedir que pragas destruam as lavouras, ajuda a melhorar o processo de cultivo, como nós já vimos, mas esses agrotóxicos, eles são venenos que fazem mal ao solo, fazem mal ao vegetal que está sendo plantado e, como consequente, vai fazer mal aos seres humanos que vão consumir aqueles vegetais. É por isso que todo vegetal, ele tem que ser muito bem higienizado antes do consumo, certo? As máquinas não, porque as máquinas, elas vão ajudar nesse cultivo, né? Eles vão ajudar nesse plantio, nessa colheita, mas os agrotóxicos não, tá bom?
Para a página 69, vamos lá. São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, né, gente? Porque o solo, ele se esgota, ele vai se tornar um solo pobre e aí você não vai mais conseguir cultivar nada. Para que o solo seja preservado, é preciso que em cada replantio ele seja devidamente tratado. A lei brasileira obriga o replantio em áreas em que houve desmatamento, né? Observem aí, é uma área desmatada. Eu posso fazer a minha plantação nessa área? Posso, porque a lei me permite. Mas para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos, com uma fiscalização constante. Então, aquele profissional lá é ele que vai cuidar da minha terra, né? Dizer o que é que eu devo fazer. Vamos lá? Quais são alguns cuidados que devem ser tomados para preservar a natureza? Empregar sementes ou muda de plantas sadias, ou seja, semear, né? Plantas sadias. Conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, ou seja, quando eu devo plantar e quando eu devo colher. O agricultor, como ele já é experiente nisso, né, ele já sabe quando planta e quando colhe. Adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada. Ou seja, esse solo eu posso plantar feijão, né? Nesse solo eu posso plantar o milho. Se esse solo não for adequado, eu não posso, né? Eu não vou plantar porque não vou ter uma colheita boa. Não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas. A gente observa que é uma maneira que os agricultores têm de fazer com que o solo ele vá servir para um novo plantio é fazer queimada. E isso não é certo. Isso é até proibido por lei, acredito. Por quê? Porque a queimada vai fazer aquele solo ficar pobre. E não, aquele solo ele não vai ficar um solo fértil, tá? Mas é uma prática muito comum aqui no Brasil. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. Ou seja, adubar a terra, fazer com que aquela terra melhore, que ela se torne uma terra melhor para o plantio. Ajustar por meio da irrigação ou drenagem a quantidade de água no solo necessária ao cultivo. Quando ele diz irrigar, é molhar, né? Se aquele solo é muito seco, ele precisa ser irrigado, ele precisa ser molhado sempre, como as nossas plantinhas em casa, né? Mas quando aquele solo ele é muito úmido, ele é muito molhado, ele precisa ser drenado. O excesso de água dele precisa ser retirado e isso chamamos de drenagem. Aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo, ou seja, modernizar o seu cultivo, né? Aproveitar o que o solo pode nos dar, né? Através do cultivo de alguns vegetais. Fazer o acompanhamento da lavoura com o agrônomo. Então, ter sempre um profissional qualificado para ajudar o agricultor a cultivar aquele solo. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de geografia hoje, tá bom? Já já voltamos para a nossa aula de ciências.